Voltou o som? Som? Esperar vocês me falarem. Nossa, eu falando igual o povo na chuva aqui. Eba! Então vamos lá, gente, vamos começar. Ótimo, sejam bem-vindos. Mais uma live sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. É uma jornada aí que eu resolvi fazer com vocês. Nós já tivemos a primeira live sobre autismo. Na verdade foram duas, tá? Foi um assunto bem intenso. Falamos semana passada sobre transtorno do desenvolvimento intelectual. Se você não assistiu, assiste. E hoje o TDAH, tá? Então quem tá chegando, me fala aí se é pai, se é professor, para eu poder conduzir o máximo aqui para vocês de uma forma que todo mundo entenda, tanto falar com o professor quanto os pais, tá bom? Enquanto vocês vão chegando, se tiver alguma questão do som, vocês me falam, tá? Bem, hoje o nosso tema é o TDAH, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Mas a minha proposta hoje é trazer assuntos que vocês não escutam falar e que faz parte do prejuízo TDAH, ok? Então vamos chegar. Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Juliana Tardino, eu sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia infantil. Tá? Hoje, aqui na clínica, eu atuo contribuindo com famílias, com neuropediatras, para a gente fechar um diagnóstico de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? E, através da avaliação neuropsicológica, é este caminho que eu contribuo. Eu também trabalho com reabilitação, só nos casos de criança que foram diagnosticadas. Mas aqui no Instagram, eu venho trazer informações, conhecimento, tanto para pais quanto professores, para ajudar a melhorar tanto a prática pedagógica quanto o dia a dia com a sua criança, ok? Bora, vamos chegar para a gente já começar, tá? Bora. Então o som tá bom? Podemos começar? Ó, é claro assim que as lives a gente tenta fazer curtinho, né? Mas hoje o assunto é um pouquinho intenso, tá? Eu quero fazer com bastante calma com vocês. Então se estender um pouquinho, não tem problema. Vai estar gravado e você assiste com calma, ok? Para começar, você que tá aqui comigo, compartilha essa live, tá? Manda aí pros colegas professores, pras mães. Compartilhar conhecimento também é bom. E se você tá aqui comigo assistindo gravado, envie o link dessa live, ok? Então vamos lá, eu vi que o pessoal já respondeu. Quem tem mães, professores, tem mães e professor aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente entrar no conteúdo que eu preparei para vocês, eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários, né? Vamos participar, né? A gente sabe que a gente aprende também participando. Coloca aqui para mim nos comentários qual que é a palavra, o que vocês lembram quando alguém fala TDAH? Ah, o filho do fulano tem TDAH, o meu filho tem TDAH, o meu aluno tem TDAH. O que vem na sua mente quando alguém fala TDAH? Coloca aí. Vamos ver quem que vai participar junto comigo aqui, tá? O que você pensa quando alguém fala TDAH? Alguém? Vou esperar, hein? Ótimo, déficit de atenção, agitação, déficit de atenção, isso aí. Mais alguém? Quando fala em TDAH, o que vem na sua mente? Vem uma criança desatenta? Vem uma criança agitada? Muito bem. Vem uma criança imatura, né? Há muitos relatos dos pais falando, né, que em comparação com as crianças são mais imaturos em comparação aos seus pares, e tem muitos adultos, né, que também essa imaturidade demora também um pouquinho para se igualar aos adultos, né? Então tem muitos adultos aí com TDAH, você olha e fala assim, nossa, mas esse comportamento já adulto, mas a ciência mostra que os adultos também, eles têm essa imaturidade, demora para chegar nessa equiparação. Dificuldade de concentração, isso mesmo. Notas ruins, notas baixas, não é? Você pensa no TDAH, você fala, dificuldade na escola.
Isso aí, né? E tudo que vocês colocaram aqui são características do TDAH de fato, né? O DSM-5 traz isso. A gente vai fazer a leitura dele hoje. Ele traz isso, mas são características superficiais. A minha proposta hoje com vocês é a gente aprofundar um pouquinho mais o que vocês não observam. Na verdade, vocês observam comportamento, mas vocês não percebem que está dentro desse quadro do TDAH. E muitas das vezes a intervenção, seja com o terapeuta, ou seja em casa, ou as práticas pedagógicas, está muito focado nessas características. Dificuldade de concentração, traz a criança para frente, não é isso? Prova só de frente, não fazer frente e verso. Isso é superficial para um transtorno muito complexo que hoje eu vou trazer para vocês aqui, ok? Podemos continuar? Podemos? Ótimo. Quem puder compartilhar essa live, compartilha. Você está assistindo gravada? Manda esse link da live, tá? Hoje a gente vai dividir em tópicos, né, o nosso encontro. Primeiro, eu preciso trazer a base dos critérios diagnósticos. Tá? Então a gente tem que saber que toda criança, adolescente, adulto que chegou a um quadro fechado de diagnóstico, ele foi concluído em cima dos critérios do DSM-5, né? Mas eu volto a falar, né? Hoje eu trago para vocês o para além do TDAH que não está no DSM-5, mas também é prejuízo, tá? Então eu trouxe aqui, ó, para quem não conhece, esse é o nosso DSM-5, tá? É aqui que a gente que trabalha, né, com psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, tem a base aqui dos transtornos mentais e o transtorno do neurodesenvolvimento também está aqui, tá? E é o que esse transtorno, o que o DSM-5 traz como critério diagnóstico, tá? Ele traz o A e o B, tá? Eu vou tentar fazer uma forma bem simples aqui, tá bom? Não se preocupa. Ele fala que a criança, para fechar o diagnóstico, ele tem que ter esses dois critérios. E cada critério tem uma quantidade de sinais, sintomas, comportamento para fechar esse critério. É o critério, tá? Da desatenção e o critério da hiperatividade. Ok? Quando a gente pensa em hiperatividade, agitação, a gente se remete a quê? A um comportamento motor agitado. É aquela criança que não para sentada, que sempre está se mexendo, na sala de aula o tempo todo levanta, o professor manda ele voltar para a cadeira, ele não consegue voltar, o tempo todo está virando, né, para falar com o amiguinho. Esse comportamento, essa agitação, de fato, é uma característica. Só que a gente tem que entender que, tá, sobre TDAH, a base dele não é somente a desatenção. É a desatenção e a hiperatividade. Mas uma hiperatividade que não necessariamente ela é motora. Ok? Ju, o que você está falando? Eu estou falando para vocês que o cérebro de uma criança, de um adolescente, de um adulto que está dentro do diagnóstico de TDAH, ele tem uma hiperatividade mental. Excesso de pensamento. É um cérebro que tem muita intensidade de pensamento. Ele está acelerado. É um cérebro que está numa Ferrari. E ele não percebe que os outros não estão na Ferrari. Ele não percebe que os outros estão respeitando o limite de velocidade. Então, quando a gente o tempo todo está falando com uma criança, senta, para, sossega, senta, para, sossega, ele não consegue compreender, porque para ele, o mundo está assim, as pessoas em volta dele estão assim, porque esse cérebro, né, o TDAH não é uma doença, tá, gente? Mas o seu funcionamento cognitivo, cérebro, ele funciona de uma forma diferente de quem não tem TDAH, é uma forma mais acelerada. E que não significa que é uma forma acelerada, uma hiperatividade motora, tá? É muitos pensamentos. Existem 3 tipos de TDAH, tá? Então a gente vai classificar, a gente tem que avaliar.
existe o predominantemente desatento. Este é o mais negligenciado, principalmente em sala de aula. Por que, Juliana? Porque ele não dá trabalho. Ele é aquela criança que senta na cadeira, fica quietinho, você tem uma percepção que ele está olhando para você, que ele está prestando atenção na sua aula, mas os pensamentos... Tá uma agitação aqui, tá pensando em várias coisas e não está prestando atenção na sua aula. E aí você acredita que ele está prestando atenção na aula. Os pais que começam ali a falar com o filho, né? Explica isso, senta na hora de fazer a tarefa, explica. Na hora que a criança vai fazer, e aí o pai fica irritado, né? Porque a criança está quieta, está olhando, mas ela não está sustentando a atenção dela. Mesma coisa na sala de aula. E esse aluno, ele passa durante as aulas despercebido e você só vai ver que ele não adquiriu esse conhecimento na prova. E a gente não consegue entender por que ele presta atenção na aula e foi mal nas provas avaliativas, tá? A gente tem o combinado, que é uma criança que tem comportamento desatento e também o hiperativo, né? Tem uns que é o hiperativo o motor, né? Uma agitação motora, e tem uns que não. E tem o tipo hiperativo, tá? Alguns se dividem em relação a esse terceiro tipo. Esse terceiro tipo é o seguinte: é uma criança que o seu processo atencional não está tão prejudicado. E tem crianças que elas buscam uma rota estratégica para conseguir sustentar essa atenção. É um pouco mais difícil de diagnosticar essas crianças. Na sua maioria, quando a gente vai fazer a avaliação neuropsicológica, é uma criança que não tem déficit e nenhum índice. Memória, velocidade de processamento, tá tudo lindo, né? Fugiu a palavra aqui. IOP. Tudo perfeito. Só que é uma criança que ela é muito agitada, ela tem uma hiperatividade, até na fala, no falar, ela não consegue parar para ouvir, ela emenda uma frase na outra, um assunto no outro, ela sempre está em movimento. Então essas também a gente está falando do tipo hiperativo, tá? Então pegou 3 tipos de TDAH, tá? Ótimo, vamos lá? Vou dar uma pausa para respirar, para perguntar a vocês. Tá indo tranquilo? Tá fluindo? Só manda um sim, manda um joinha, põe para seguir, tá? Eu vi que tem uma perguntinha aqui, depois eu volto nela, tá? Aí se eu não responder, você me sinaliza, ok? Porque eu tô vendo aqui alguma coisa de comorbidades, tá? Mas segura aí, eu vou responder. Ótimo, então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu compartilhei com vocês foi os critérios diagnósticos, tá? O critério A fala de desatenção, que tem que ter pelo menos 6 sintomas, e o critério A, desatenção, o critério A tem desatenção e a hiperatividade, tá? Tem que ter 6 sintomas também. Aí a gente fala que essa criança cumpre critério diagnóstico. Se trata de um transtorno no neurodesenvolvimento, então ele tem que estar presente na vida infantil, né? Na vida, no seu desenvolvimento. O adulto não se torna TDAH, tá? Às vezes ele passou a vidinha dele aí, nos seus altos e baixos, foi conseguindo, chegou à vida adulta, a demanda das deficiências cognitivas está exigindo muito dele, aí ele chega até fechar um diagnóstico tardio, tá? Mas é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que o DSM-5 me traz? E aqui a gente tem algumas dificuldades. Quando a gente fala de transtorno, a gente fala de prejuízo. Se tem prejuízo, nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Se não tem prejuízo, a gente tem que aguardar. Ju, tem que aguardar. Não é porque eu estou falando isso. Porque eu tenho crianças que estão em avaliação neuropsicológica, e a criança que eu já entreguei o laudo, que a gente não conseguiu fechar o critério. Por quê, Ju? Porque tem que ter prejuízo em pelo menos
lugares, duas áreas da vida dessa criança. Criança, a gente busca o quê? Escola. Ou ambiente social, né? Família, aquela dificuldade, aquela criança que é difícil às vezes ficar numa festa, ou é difícil na hora das atividades escolares. E quando a gente está falando de adulto, no ambiente de trabalho e escolar. Tem crianças, né, que por ter uma eficiência cognitiva muito bem, tá? E eu falei sobre até eficiência cognitiva recentemente, que é a capacidade da gente ter uma reserva para a gente conseguir resolvendo os pequenos problemas que a vida vai surgindo. Então tem crianças que têm todo o comportamento de agitação, hiperatividade, mas às vezes, dependendo da idade, não apresentou na escola. Às vezes até tem, mas o relato da escola não veio tão bem elaborado. Por isso que eu estou falando isso com os professores, para contribuir com os professores nesse diagnóstico, né? Para ele entender exatamente o que a gente está falando de desatenção, de hiperatividade. Os desatentos são os mais negligenciados na hora de fazer um diagnóstico, tá bom? Ok? Beleza, podemos ir, né? Passando essa parte dos critérios diagnósticos, a gente vai agora aprofundar. E não tem como eu não aprofundar sem falar de alguns termos, que é justamente o que o DSM-5 não te conta. E eu vou contar com vocês, né? É claro que eu não vou conseguir aprofundar, mas na minha capacitação eu aprofundo muito nesses temas sobre TDAH de uma forma bem profunda, mas eu anotei tudo aqui que eu quero compartilhar o máximo de informações com vocês, ok? Então vamos lá. Por que eu estou aqui fazendo essa live, conversando com vocês, com o professor e com os pais? Por que vocês precisam se aprofundar nesse assunto para contribuir na intervenção em casa, né, na condução do seu cotidiano e na escola, para melhorar suas práticas pedagógicas, não simplesmente trazer aquele movimento de traz a criança para frente e vamos adaptar a prova só frente, ok? É um conjunto dentro da sala de aula que vai te ajudar, tá? Então, eu parto do princípio que se eu chego aqui e falo, faz isso, faz aquilo, você vai repetir com todos os alunos. E cada criança com TDAH, ela tem uma particularidade dentro do próprio transtorno. Ela tem uma dificuldade dentro do próprio transtorno, tá? Então, o que eu compartilho com vocês aqui, de uma forma bem resumida, é o conhecimento. É com conhecimento, você saber como funciona esse cérebro, os termos técnicos, você vai conseguir trazer a sua prática pedagógica, porque você tem essa prática, os professores estão perdendo isso, estão esquecendo disso, e eu quero elevar isso para vocês têm conhecimento. O que só falta é o conceito, a informação, para você juntar esse conceito com a sua prática e conseguir, de certa forma, ajudar o seu aluno com TDAH, tá? Então, vamos aprofundar, papel e caneta na mão, ok? Não adianta você receber o meu laudo de avaliação neuropsicológica, aquelas páginas todas, explicando exatamente o que é eficiência cognitiva, aonde está prejudicado. Você receber o laudo do neuropediatra, do psiquiatra infantil, dizendo o que a criança tem, o que tem que fazer, se você não sabe do que está falando. Você não saber, tudo bem. Você não querer saber, para que possa te ajudar, aí é uma opção. E eu quero fazer a minha parte. O pouquinho que eu sei, eu quero compartilhar com vocês. Ok? Então vamos lá, tá? Sejam bem-vindos, Oi, 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 queridos. Vamos lá? Ó, vamos compartilhar essa live. Você que está assistindo, salva, compartilha, tá? Coloca aí se você é professor, se você é mãe, se você é os dois, para eu conseguir, tá? Tá trazendo uma fala mais próxima da sua realidade, ok? Então vamos lá. O cérebro dessa criança
é acelerada, pensa numa Ferrari, e a gente precisa entender como funciona esse cérebro, ok? Muitas dificuldades que essa criança enfrenta, muitas, está associado a esse cérebro acelerado, a essa área cognitiva prejudicada, tá bom? E é agora que eu quero que vocês peguem, tá? E anotem, ok? Então vamos lá? Primeira coisa, a criança com TDAH, de fato, ela tem um prejuízo, né? Ela é distraída, ela é desatenta. A pergunta é por quê? Por que, Juliana? Ela é desatenta, ela é distraída? Porque ela tem um prejuízo em processos atencionais. A maioria das crianças com TDAH, ela vai ter prejuízo no que a gente chama de atenção concentrada ou sustentada. E prejuízo em atenção seletiva. Alguns livros trazem o termo focalizada. Mas entendam um conceito. Essas crianças, elas têm dificuldade em atenção concentrada. Ok. O que é isso? É a nossa capacidade, a capacidade desse cérebro, tá? Em iniciar uma tarefa, ou seja, engajar numa tarefa que exige dela uma permanência ao longo do tempo. Ela tem esse prejuízo. Por isso que você fala que ela se distrai. Essa criança, adolescente, adulto, né? Ele até inicia, ele engaja na tarefa, ele tá ali motivado para começar. Só que o tempo de permanência dessa atenção é mais curta do que de pessoas, crianças, adolescentes que não têm esse prejuízo atencional. Então imagina uma criança numa sala de aula com essas aulas, né, que precisam, né, ter esse tempo, e ela conseguir sustentar essa atenção. É um esforço enorme para ela. E eu não vou nem entrar em detalhes, mas na última capacitação que eu dei para os professores, eu falei muito disso. Tem muita criança que o professor acha que a criança tem TOD, que é o transtorno opositor desafiante, e não é. Essa atenção concentrada está exigindo demais dela. Então ela usa uma rota. Ou ela se distrai, ela se desliga, ou ela traz o quê? Um movimento na sala de aula, né? Aquela criança que levanta toda hora. Esse comportamento de levantar, de querer ir lá apontar o lápis, de pedir para ir no banheiro, é que essa atenção sustentada, concentrada, tá exigindo muito dela, tá? Pegaram? E atenção seletiva, que é a nossa capacidade de escolher uma prioridade, né, um foco de atenção, um estímulo, que a gente usa o termo aqui, e esquecer o que está acontecendo em volta, né? A gente fala em detrimento dos outros estímulos, ok? Você está comigo nessa live. Eu não sei aonde você está, mas eu tenho certeza que tem vários estímulos distratores em volta. Tem gente assistindo a live comigo, com filho, às vezes assistindo um vídeo no celular ou no YouTube. Tem gente assistindo essa live fazendo, né, o jantar. Tem gente assistindo essa live comigo assistindo, dirigindo. O tempo todo a gente está com estímulo. Hoje, a prioridade neste momento para vocês é a live, é o que a Juliana está falando. E se entrar um estímulo distrator, o esposo, a esposa, o filho, vocês voltam a atenção para eles, resolve o que estão pedindo e você volta na minha live. E você volta engajada, perdeu uma coisinha ou outra, mas assim que eu falo uma coisa, rapidinho você consegue associar e dar rumo ao seu raciocínio. Uma criança com TDAH, com prejuízo em atenção seletiva, é aquela criança que os professores falam comigo, ou os pais, né? Passou um mosquitinho, ele acompanha o mosquitinho. E se não tiver um adulto mandando ele voltar, ele não volta. Não é isso? Se você mandar ele buscar um copo de água, alguma coisa na cozinha, sei lá, alguma coisa, e no meio do caminho ele se distrai com... Cara, tem criança que se distrai com a divisória, né, a divisória do azulejo.
Quantas mães falam que o tempo do banho é extenso demais e quando chega lá a criança está seca, porque ela distraiu com outras coisas. Na sala de aula tem muito distrator. É gente passando no corredor, é gente entrando na sala de aula. É natural você focar, dirigir sua atenção para aquilo que chegou diferente, mas você volta. A criança com TDAH, ela não volta. Ela vai e não volta, ela precisa de um adulto, né? Por isso que as orientações, né, de uma forma bem superficial, é trazer essa criança para frente. Mas trazê-la para frente e não ser o monitor, né, tempo todo trazer essa criança para si, ele só está indo na frente ali olhando para sua cara e não está aprendendo, ok? Então, uma eficiência cognitiva prejudicada no TDAH é isso. E esse comportamento, ele precisa ser observado pelo professor, porque os pais observam, o professor também. Só que ele tem uma dificuldade grande em relatar isso para os pais, que isso merece uma outra live. Eu quero falar diretamente essa forma do professor conduzir na reunião, ter propriedade de estar falando sobre as eficiências, dar exemplo na sala de aula para que o pai possa, de fato, aí buscar uma avaliação e concluir esse diagnóstico e iniciar as intervenções, tá? Ok? Gente, me manda um sim sobre isso. Tá tranquilo? Só para saber se tá indo bem. Compreenderam essas duas eficiências cognitivas prejudicadas no TDAH? Ok. Beleza. Na enquete que eu fiz ontem, né? A maioria das eficiências cognitivas que responderam, a maioria eram mães que concluíram a avaliação comigo, porque na devolutiva do laudo eu explico minuciosamente. Aí as mães, eu sei o que é função executiva, eu sei o que é atenção, eu sei o que é memória operacional, achei o máximo, tá? E muitas professoras também. E eu tô aqui para contribuir, para quem não sabe, volto a falar, a formação acadêmica, ela não oferece isso, né? Assim como a minha também não ofereceu várias coisas. Um deles foi o transtorno do desenvolvimento, eu não tive isso na minha formação, eu tive isso na minha especialização e no meu objetivo de conhecer os transtornos, tá? Ok? Beleza. A gente tem uma outra eficiência cognitiva que a gente encontra prejudicada em criança. E aí, eu perguntei das mães, né? Que é a criança tem dificuldade em seguir instruções, não é? Juliana, eu peço para ele não consegue trazer o que eu peço, ele fala que não sabe, e aí eu falo, cara, é só isso que eu te pedi, e a criança não consegue. Ela não consegue seguir instruções. Fala com o professor fala a mesma coisa, tá? O que essa criança está apresentando pra gente de uma forma clínica, que tem que ser avaliado mais a fundo. Os relatos estão me dizendo, né, e aí a gente vai verificar, de fato, essas crianças têm um prejuízo no que a gente chama de memória de trabalho ou memória operacional. Anota aí, isso tudo é termo técnico que eu vou tentar usar de uma forma bem simples, tá? O que é essa eficiência cognitiva, gente? Aqui, ó, dentro do cérebro, tá? É uma habilidade nossa, tá? De receber a informação, seja ela de uma forma auditiva ou visual, tá? Essa criança segura essa informação na mente, manipula. O que é manipular? Pensar, organizar o que tem que fazer, qual que é a primeira coisa que pediu e executar. Eu senti aqui uma coisa que eu acho que muitas mães lembraram aí dos filhos, né? Meu Deus, eu peço as coisas e não faz. Alguém pensou num aluno aí, né? Gente, realmente, né? E é de fato. E o que acontece? Há uma queixa comportamental que vocês trazem pra gente, né? Preguiçosa, desatenta, né? Cara, é simples, não faz.
E tem crianças que, novamente eu falo, se recusam a fazer, não porque são opositoras, porque você exigiu dela uma demanda, uma eficiência cognitiva que está prejudicada, que está abaixo do esperado, que é a memória operacional. Quando a gente faz avaliação neuropsicológica, é importante, né, o profissional que faz aquela avaliação neuropsicológica identificar o SPAM da criança. O que é o SPAM? É quanto de instruções ela consegue segurar na mente, na memória e executar. Quantos comandos que você dá para o seu aluno, para o seu filho, e ele consegue segurar e executar? Ju, nenhum, né? Ju, nenhum. Coloca para mim aí. 1, 2 comandos que o filho de vocês consegue fazer, o aluno. 3 comandos, 2 comandos. Hein? Então, a dificuldade de seguir instruções, muitas das vezes, é uma sobrecarga nessa eficiência cognitiva, que é a memória de trabalho, memória operacional. Vamos lá, Ju, vamos colocar na prática, tá? Você pede para o seu filho ir no quarto, pegar o seu celular, apagar a luz do banheiro, não é? O que ele faz? Ir no quarto, pegar o celular e no banheiro apagar a luz e trazer o celular para você na sala, não é isso? Simples? Oi, querido, beijo, saudade. Hein? Aí a gente vai perceber que a criança, ela até vai no quarto, mas ela traz seu chinelo. Ela até vai no quarto e ela grita, o que é para trazer? Ela vai até no banheiro e grita, o seu celular não tá aqui, mamãe. Não é verdade? Você acha que foi algo simples, mas não foi. Você acha que você deu 2 comandos para ela, pegar o celular e apagar a luz do banheiro, você deu muito mais comando. Primeira coisa, você mandou ela ir no quarto, pegar o celular. Então ela tem que segurar na mente que ela tem que ir em algum lugar, no quarto. Não é no banheiro, não é na cozinha, quarto. E que ela tem que pegar alguma coisa. Você pediu celular. Você não pediu nada além do celular. Então é quarto e celular. E aproveitar e ir no banheiro. E apagar a luz. E trazer o celular aonde você está. Você deu 5 comandos. Uma criança com TDAH, ela não vai dar conta desses 5 comandos. Aí, naturalmente, a gente fica nervosa, se estressa, né? Mas, de fato, é um prejuízo, tá? E aí, quando a gente conhece esse termo, identifica esse SPAM, a gente consegue conduzir, né, o nosso dia a dia com os nossos filhos, dando instruções curtas, objetivas. Quando ele consegue fazer isso com dois comandos, você vai aumentando, ok? Vamos trazer para o contexto da sala de aula? Vamos? Beleza. A sala de aula é justamente aquele momento que a professora demanda do aluno pegar o livro X, matemática, abrir na página 37 e fazer o exercício 1 e 2, porque o 3 vai para casa. Ok? Olha quantas instruções o professor deu para a criança. Muitas das vezes ele vai até pegar o caderno de matemática e vai ficar parado, porque ele não sabe qual que é o número, o exercício, e no final ele não vai fazer. Vai para casa sem ter feito, porque ele tem esse prejuízo em memória operacional ou do trabalho, tá? Ok? Eu tô recebendo aqui no meu direct, tá chegando mensagem que a live não tá aparecendo. Quem chegou aqui agora apareceu na bolinha, não apareceu?
manda um sim pra mim. Quem viu na bolinha e entrou pela bolinha? Não entrou pelo link. Deixa eu ver a resposta de vocês aqui. Aí, ó, vocês entraram pela bolinha, eu tô recebendo aqui algumas mensagens que não tá aparecendo lá no Instagram. Não foi pelo link, entraram pela bolinha, né? Pela bolinha, né? Então tá, então. Beleza, às vezes é a questão lá do Instagram da pessoa. Então vamos seguir, tá? Então nós falamos de processo atencional prejudicado, concentrada e dividida, seletiva, tá? E de memória operacional. Vamos seguir? Tá? Deixa eu falar só uma questão aqui, rapidinho, né? Não são todos, tá, gente? Não são todas crianças com TDAH que vai ter um prejuízo em atenção alternada. Show! Em atenção alternada, que eu não falei. Mas assim, o que é atenção alternada? É a nossa capacidade de alternar a nossa atenção, ou seja, fazer duas coisas ao mesmo tempo de uma forma efetiva, ok? Que vai demandar duas eficiências cognitivas. Vamos trazer o contexto escolar. Copiar no quadro. A criança alterna entre olhar o quadro, fazer a leitura daquela frase, concorda? E transcrever no papel. Tá? Crianças com prejuízo em memória operacional podem ter essa dificuldade na hora de copiar o quadro. Por quê? Porque ela vai ler catando milho, que a gente fala, né? Ela vai copiar palavra por palavra. Sendo que as crianças que não estão dentro do transtorno, o que ela vai fazer? Ela vai olhar uma frase, não é isso, gente? A gente não faz isso na hora de copiar. Ela lê uma frase, segura, né? Essa informação veio visual. Ela lê, segura essa informação e copia. Muitos relatos de criança que não copia no quadro, que não completa isso, muitas das vezes ela tem esse prejuízo. E aí a escola, o professor, vamos ter que criar uma adequação nesta tarefa, copiar o quadro. Porque ela tem um prejuízo. E muitas das vezes que ela faz, ela já tem um prejuízo em sustentar essa atenção por muito tempo. Somada essa memória, caos, ela desiste. Tá indo bem? Ok? Né? Nada muito novo. Falei de atenção e falei de memória. Crianças com TDAH, elas têm uma dificuldade, olha só, gente, pega aí, tá? Vou até ler aqui. Em cadenciar tarefas que exige uma sequência lógica. O DSM-5 não nos conta sobre isso, né? Falou só de desatenção e hiperatividade. Mas a gente que estuda muito TDAH, né? E nos últimos 2 anos eu estudei a fundo função executiva, que é um termo que eu trago hoje para essa live, de uma forma bem simples, objetiva, mas essa live só foi pensada para falar sobre função executiva, e quem está aqui comigo segura que a gente vai falar, tá? Mas essa criança do TDAH, ela tem uma dificuldade em cadenciar suas tarefas, sequenciar. A gente fala que é ter um planejamento, que é uma eficiência cognitiva das funções executivas, já estou adiantando. O que é isso? É saber que uma tarefa tem começo, meio e fim. E essa dificuldade, para cada criança, vai aparecer em situações diferentes. A própria redação, a gente pode falar que tem criança que tem dificuldade. Ok? Realizar tarefas do cotidiano. Dá um exemplo, Ju. Arrumar o quarto. Está exigindo dela planejamento. E fazer as tarefas de uma forma, de uma sequência. Ela não consegue. Ela se embanana toda. Ela se enrola. E quando ela percebe essa dificuldade que ela não consegue, qual o comportamento que ela tem?
ela não faz. E aí a mãe chega e dá bronca. E dá bronca, porque ela não fez. Ela não fez, uma dificuldade em, anotem aí, gente, cadenciar tarefas que exigem sequência lógica, o passo a passo. Ela vai precisar de atividades pequenas, curtas, mas que ela consiga dar conta, ok? Beleza? Outra questão que eu quero trazer para vocês, aí é uma questão de prejuízo social, tá? Que crianças também têm, não é só prejuízo escolar. Tem muitas crianças que não têm prejuízo escolar, mas têm TDAH. É o convívio social. São crianças que elas não conseguem, às vezes, compreender uma sequência da conversa. Por desatenção, pela memória, ela se perde, ou ela não consegue entender essas várias comunicações vindo de vários lugares, porque quando chega, ela não consegue organizar, tá? Ela tem muita dificuldade. É aquela criança que você fala que ela boia no bate-papo, ela se perde. Aí as pessoas estão falando um assunto, adulto, criança, adolescente, do nada ela deu uma boiada, ela não entendeu, ela joga uma. Aí a pessoa fala assim, meu Deus do céu, a gente não tá falando sobre isso. Ei, se liga, não é isso que falam? E tanto que a criança recebe isso, acontece o prejuízo social. Muitas das vezes ela se isola, ela traz um contexto que ela está sofrendo, às vezes, o bullying. Às vezes ela traz um contexto de isolamento. Nós sabemos que muitas crianças dentro do transtorno desenvolvem outros transtornos mentais, como ansiedade e depressão, que vale também um assunto numa live, ok? Eu quero trazer também uma informação, que é pergunta recorrente das mães aqui no consultório e professor, tá? Eu anotei aqui também. As mentiras. Gente, o que tem perguntas pra mim, a Juliana, ele tá mentindo, Juliana, ela tá mentindo, isso a gente não ensina, isso é errado. E aí eu sempre falo, a gente tem que fazer análise funcional da mentira, porque não faz parte do comportamento do TDAH. Mas em alguns casos eles mentem, por N motivos. Primeiro, por um prejuízo da memória. Eles não lembram o que você está perguntando, para você parar de perguntar, eles criam uma situação. A gente que é mãe pergunta, como foi seu dia? O que você fez? A gente não quer escutar o não sei, não me lembro. Aí chega uma hora que ele te conta uma história, às vezes uma história que não é real, mas uma história às vezes que te assusta. Você busca saber em outras fontes e não é isso. Aí você fala que a criança mentiu. Ela mentiu porque ela não sabe o que te falar e aí inventou isso, ok? Também tem crianças com TDAH que mentem para serem aceitas no grupo, porque elas têm baixa autoestima. Então elas mentem, elas criam situações, falam que foram viajar e não foram viajar, que os pais compraram coisas que não compraram e vai criando, tá? Mas elas não estão com essa mentira maldosa, né? Porque muitos pais se preocupam, né, se tem uma outra patologia, tá? Essa mentira do TDAH, ela tem muito disso. Para ser aceito, para compensar essa memória. Por exemplo, ó, a criança não concluiu a tarefa toda. O pai pergunta, ela mente, ela conta qualquer coisa, ela fala que o professor falou que é para no dia seguinte, ela fala que não deu tempo de copiar, e aí a gente vai a fundo nas investigações e é isso. É uma criança que ficou desatento ou não se recorda e conta essas pequenas mentiras, ok? Vou respirar porque eu quero entrar agora no assunto ao cerne dessa live, que é sobre funções executivas. E eu quero participação de vocês, tá? Este termo, funções executivas, vocês já ouviram? Sim? Não? Coloquem pra mim. Gente, o não tem problema, tá? É pra eu saber a forma que eu vou falar, de uma forma bem
objetiva e simples. Claro, depois você vai procurar estudar, né, sobre isso. Vocês já ouviram falar sobre funções executivas? Sim ou não? Vamos lá, gente, vou dar um tempo para receber aí de vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tá? Enquanto eu vejo que vocês estão respondendo, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Juliana Targino, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia infantil. Hoje está falando sobre TDAH, o que você não sabe e que o DSM-5 não te contou, tá? Eu trabalho com avaliação neuropsicológica, ajudando no diagnóstico do transtorno do neurodesenvolvimento. E aqui no Instagram eu venho para ajudar com informações que vão contribuir aos professores na prática pedagógica, melhorando aí o seu dia a dia com este aluno, contribuindo para o seu desenvolvimento acadêmico e ajuda o pais, tá? Para contribuir também ajudando ele a desenvolver estratégias em casa. Já ouviram falar sobre funções executivas? Os mais tímidos vão seguir? É aqui que eu vou conduzir vocês. Vamos falar sobre funções executivas. Eu quero que vocês entendam que o TDAH, ele não é só desatenção e hiperatividade. Juliana confundiu. É critério diagnóstico, ok? Tem que ter prejuízo? Tem que ter 6 sinais na eficiência e atenção, tem que ter 6 sinais imperativo, hiperatividade, eu acho que vou consultar aqui depois, mas é exatamente isso. Tem que apresentar prejuízo em pelo menos 2 ambientes. Pode ser escola e família, pode ser família e às vezes uma intervenção, a fono, né? Às vezes a criança está na fono, a fono percebe desatenção, a fono percebe que ele não engaja, que não sustenta a atenção. No psicólogo, às vezes foi para o psicólogo para tratar ansiedade, desregulação emocional, vale também, tá? E a gente pega isso e contribui com o diagnóstico. A avaliação neuropsicológica, ela não é para fechar o diagnóstico, mas ela faz esse mapeamento cognitivo, que é o que eu estou apresentando para vocês hoje, ok? Vamos falar então de funções executivas. A função executiva, tá? Ela está localizada aqui no nosso cérebro e ela é a responsável por muita coisa. A gente vê aí, né, as pessoas falando e a gente repete porque não tem outra palavra para a gente definir ela. Ela é um grande maestro do cérebro. É ele que conduz toda a sua orquestra, cada um executando a sua função, para que no final a gente consiga executar algo enquanto a gente estiver vivo. E o interessante é que essa função executiva, ela já está com a gente desde o momento que a gente nasce. E à medida que a gente vai sendo exposto ao ambiente, né, a gente vai desenvolvendo essa função executiva. Cada faixa do seu marco de desenvolvimento é exigido dessa criança essa função executiva. E a gente vai crescendo e vai exigindo mais. Em crianças com TDAH, a gente tem, né, o cientista que ele estuda muito função executiva. Nos 2 últimos anos eu me aprofundei muito e eu vejo que eu tenho que aprofundar muito mais, porque artigos vêm o tempo todo, tá? E ele fala que hoje a gente tem que olhar o TDAH para além dos comportamentos de desatenção e hiperatividade. Essa é a minha proposta da live hoje. Vamos falar de função executiva, tá? E para isso, quem fez a minha capacitação dos professores vai saber o que é função executiva em uma palavra, tá? Eu não sei porque some. Se tiver alguém aqui, algum professor que fez a capacitação e quiser colocar para mim a palavrinha que se resume função executiva, sinta-se à vontade. Se ficar tímido, não precisa, que eu vou seguir aqui, tá? Tem alguém aí? O que resume função executiva? E aí eu quero compartilhar com vocês um livrinho bem básico, bem fininho, tá? Que fala sobre funções executivas na infância, tá?
e é muito indicado para professor. Melhoria no desempenho escolar, programa de intervenção, tá? Quem quiser aí, ó, faz um print, me marca e vamos seguir, tá? Depois eu coloco aí nos comentários. Printou? Funções executivas na educação infantil, tá? E aí eu vou trazer para vocês um conceito bem básico, tá? O que é essa função executiva? Que é um conjunto, tá? E eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu achar aqui o melhor conceito que eu achei aqui, tá? É um livro fininho, gente. Dá para ler rapidinho, tá? E quem escreveu é uma pedagoga. Então, os professores que estão aqui se deliciam aí. Vamos lá, gente. Então, ela traz aqui o conceito, tá? De um autor. Eu só vou ler para vocês de uma forma bem breve. O que é essa função executiva? Permite ao indivíduo se engajar em comportamentos orientados e objetivos, em ações com alto grau de autonomia, orientadas para meta. Meta. Então, de uma forma bem objetiva e prática, a função executiva é uma competência que permite você a chegar numa meta. Só quando você tem que chegar numa meta, no objetivo, exige vários passo a passo para você conseguir executar o que você definiu, tá? Eu devia estar com o laudo meu aberto aqui, porque no meu laudo vai o termo da função executiva, tá? Então, a função executiva é esse grande maestro. E ele tá ali, né, gerenciando, orquestrando essa equipe dentro desse cérebro, né, para poder esse indivíduo conseguir engajar numa tarefa, dentro de um espaço, sustentar esse comportamento para chegar numa meta. E para chegar nessa meta, vai exigir dessa pessoa várias competências, né? Monitorar o seu próprio comportamento, se autorregular, ou seja, às vezes não consegue, tá difícil, então não desiste, né? Se acalma, define como vai chegar nessa meta, planejar em quanto tempo, tá? Eu gosto de dar um exemplo das mulheres que querem emagrecer. A meta, tá? Me acompanha aqui rapidinho, ó. A meta é emagrecer. Mas você tem que organizar o seu cotidiano de uma forma que você consiga atingir. E você vai definir o quê? Estratégias para chegar na sua meta. Vai ser dieta? Vai ser dieta e medicação? Vai ser dieta, medicação e exercício físico? Essa é a estratégia. Por quanto tempo eu vou executar esse programa? 3 meses, 6 meses? E se não der certo, eu consigo refazer a minha estratégia? Não tá dando certo, Ju, ó. Não consigo malhar. Exercício físico não consegue encaixar. Então, organiza essa estratégia para emagrecer. Quando a gente está falando de criança, as crianças também têm metas. Vamos trazer para a educação infantil, né? A professora dá instruções. Vamos colocar todos os objetos vermelhos na caixa. Só que no meio dessa sala tem vários brinquedos, não é isso? Qual que é a meta? Colocar os brinquedos vermelhos na caixa. Não é o azul, não é o amarelo. Uma criança que não consegue controlar os distratores, ela se distrai o tempo todo. Em vez de ir lá colocar o brinquedo na caixa vermelha, ela tá rodando a sala fazendo outra coisa. Ó, sinal de alerta. Ou ela pega a bolinha azul e joga. E começa a jogar a bolinha azul. Ó, memória. Ela não segurou a informação que não era vermelha, era amarela. Mas ela pega a azul, por exemplo, né? Ela pega a bolinha azul, joga lá no cesto vermelho. Quando ela vê que tem vermelho, ela tira. Ó, ela fez o que? Ela se auto-monitorou o seu próprio erro. Faz parte de função executiva, tá? Mais um TDAH.
Já tá chegando já no final, tá? No TDAH, a função executiva é muito ampla, tem várias coisas que estão dentro, né? Tem autor que fala de função executiva fria e quente. Não vou entrar hoje aqui nesse detalhe, tá? Quem fez a capacitação comigo e que vai fazer a capacitação vai ter esse conteúdo, tá? Sobre o que é função executiva quente, fria, de uma forma simples e prática, como que vai conseguir desenvolver estratégias para poder potencializar isso, como ler o laudo quando chegar, porque o objetivo é esse, o conhecimento é você saber identificar e ler esse laudo. Mas eu quero compartilhar com vocês 3 habilidades que no TDAH estão prejudicados, que são 3 eixos, grandes eixos da função executiva, tá? Papel e caneta na mão, controle, memória operacional de trabalho. Eu tô falando dela a live toda, ela é considerada uma habilidade, uma competência dentro da função executiva, tá? Controle inibitório. Flexibilidade cognitiva. Eu tenho mais 2, mas eu vou falar daqui a pouco. Essas 3 aqui a gente tem que avaliar bem e observar. Mas o comportamento, a memória operacional, vocês já entenderam, né? No controle inibitório, o que é controle inibitório? Eu vou trazer uma forma bem simples, tá? É a nossa capacidade de frear o nosso comportamento frente a uma situação. A palavra freio é a palavra que define, para mim, controle inibitório. Poderia pegar os termos técnicos e ler para vocês, mas hoje, para isso, função executiva, atingir a meta, e controle inibitório é o freio. E que as crianças com TDAH não têm. Elas têm um prejuízo nesse controle inibitório. Eu poderia dar vários exemplos para vocês aqui, mas quando vocês falam, ela começa a falar e vai emendando uma coisa na outra, ela não tem o freio, ela emenda uma coisa na outra, é um prejuízo. Uma coisa que os pais reclamam muito, e alguns professores, mas os pais, é assim: Juliana, quando eu tô falando com ele, ele começa a aumentar a voz, ele começa a argumentar, ele começa a falar, que chega uma hora que eu grito ou ele não tem o freio. E o freio que ele tem que ser, nessa criança que tem prejudicado, é eu, como terapeuta, como reabilitadora, é você, mãe, e você, professor. A gente junto, eu falo eu assim, a fono, né? A equipe toda é multidisciplinar. Porque nós que somos essa eficiência cognitiva prejudicada nessa criança. Claro, com a intervenção a gente vai trabalhando isso. Em crianças com esse prejuízo de controle inibitório, leva para a vida, gente. As relações sociais, porque às vezes a criança, adolescente não quer estar perto de pessoas, de crianças que não têm esse freio, né? Que falam o que quer. Muitas das vezes fala, não percebe que falou coisas erradas, que magoou. Eles não conseguem fazer também uma leitura social do que pode falar, do que não pode falar. Quando viu, já falou. Aí já levou um beliscão da mãe. Entendeu? É um prejuízo em controle inibitório, que tem que ser avaliado e feita a intervenção. E está dentro da função executiva, que não está no DSM-5. Então, o TDAH, ele vai para além do déficit de atenção e hiperatividade. A gente está estudando cada vez mais e autores já chegam a isso, que o TDAH se trata de um prejuízo em função executiva. E os comportamentos sociais, a dificuldade em se autorregular, criança às vezes que vai do 8 a 80, depende da situação, é esse prejuízo e a gente tem que intervir. Ok? Controle inibitório, tranquilo? Eu não sou uma psicóloga alarmista, mas é importante no contexto que a gente está falando sobre esse prejuízo em controle inibitório, porque a gente sabe que crianças
dentro desse transtorno é um problema específico da idade. Mas à medida que essa criança que não tem intervenção e vai crescendo, se tornando um adolescente e um adulto, esse controle inibitório, que não tem freio, as crianças, esses adolescentes e adultos começam a entrar em situações de dependência. Então, muitos casos vão para dependência, né, química, dependência em jogos de azar, tá? E outras coisas mais, tá? Por conta desse prejuízo nesse freio, nesse controle inibitório. Outra habilidade da função executiva. Todos entenderam? Posso seguir? Só me manda um sim. Ficou confuso sobre o controle inibitório? Entenderam? Quem tem laudo na mão aí de crianças, que não são as minhas, vê se tá aí escrito. Ok? Podemos, gente, seguir? Vamos falar, ótimo, de flexibilidade cognitiva, que também está dentro da função executiva. O que é essa flexibilidade cognitiva? É a nossa capacidade de flexibilizar o nosso comportamento frente a mudanças do ambiente, frente aos imprevistos. É o que a gente fala do jogo de cintura. Tem crianças que têm esse prejuízo também, tá? E esse prejuízo também, essa dificuldade, traz prejuízos na vida social, na vida acadêmica, tá? Então, são três esses que os estudos nos apontam, tá? Mas tem dois que eu queria falar com vocês e que é importantíssimo, tá? Que é a resolução de problemas e planejamento. Lá em cima eu falei com vocês, né? Essa criança tem uma dificuldade, né, em tarefas sequenciais, o passo a passo. E a dificuldade desse comportamento que você vê, quando a gente traz para a nível cognitivo, a gente está falando de prejuízo em função executiva, dificuldade, né, abaixo do esperado, que é essa capacidade do planejamento. Arrumar um quarto parece simples para você, mas para o seu filho não é. Requer um planejamento. Planejar dobrar, planejar arrumar a cama, planejar guardar as coisas. Arrumar a cozinha, planejar. Começa por o quê? Para lavar. Vai lavar e vai colocar no escorredor, vai lavar e vai secar. Requer um planejamento, tá? Tomar banho, gente. Tomar banho requer um planejamento. Começa por onde? É esquisito, né? Mas somado a um prejuízo de atenção, dana tudo, tá? A função executiva merece uma aula, né? E dentro da capacitação a gente vai falar sobre função executiva, tá? Beleza? Estamos indo bem? Eu sei que essa live vai estender um pouquinho, tá? Peço mil desculpas. Mas cada vez que eu fui produzindo, eu falei, gente, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso, tá? Então, eu acho que a gente tá indo bem, né? Tá? Mas a gente não vai... A gente passou um pouquinho, mas eu tô finalizando, tá bom? Beleza? O que eu quero trazer para vocês hoje, né? Que não basta só essa live, não basta apenas um videozinho do YouTube, não basta pegar o laudo e ler, tem que se aprofundar. Tem que se aprofundar. Quem quiser melhorar ou diminuir, às vezes, o seu sofrimento, seja em casa, as dificuldades na escola, não tem outro caminho. Pelo menos para mim, eu acho, né? É buscar esse conhecimento, tá? E eu venho aqui, que eu amo, tá bom? As professoras pedem dica. Eu não sou a profissional da dica. Eu sou profissional do conceito, do conhecimento, tá? Mas eu trouxe aqui algumas informações linkadas no conceito, que pode ser que você consiga aí nessa semana ajudar o seu aluno com TDAH, tá? Então vamos lá. Podemos? Podemos, né? Se eu falei para vocês, essa criança tem um prejuízo em seguir instruções, não proposição, mas com prejuízo de memória e atenção sustentada,
as instruções têm que ser geral, né, para que todo mundo pega, e depois reforçar de forma objetiva a informação, repetir. E às vezes o que acontece, tá? Professor, que não vai fazer mais. Ele faz isso e aí o que ele fala? Ele grita o nome do aluno que tem TDAH. João, presta atenção, você escutou a tia falando? Ó, João. Aí o João já tá chateado, tem baixa autoestima. Então o que eu sempre oriento na minha capacitação, tá? É isso, é repetir a instrução para que o aluno ele consiga, divide a instrução para que ele consiga pegar esse conteúdo. É a mesma coisa os pais, tá? E reforçar. Ju, reforçar de que forma? Gente, eu não sou professora, tá? Vai dar instrução geral, depois fala, turma, eu vou repetir. Aí aquele aluno, né, com TDAH, ele... Aí você repete e repete, tá? É uma sugestão, não é uma dica. Baseado em quê? Num prejuízo de memória operacional. Todos nós fazemos coisas que nos motivam. Isso é fato. Mas o TDAH, ele precisa de um nível mais elevado de motivação, com prejuízo também, né? Baixos neurotransmissores do cérebro. Então ele precisa estar constantemente motivado. Então, quando a gente vai verificar as informações com o professor, que às vezes não casa, dificuldade de uma matéria na outra não, você vai ver a aula de um professor, é uma aula dinâmica, motivadora, ele engaja toda a turma, o aluno engaja com o TDAH, aí ele consegue ir melhor nessa matéria. Então, o TDAH, ele precisa o tempo todo de engajar de uma forma motivadora, de uma forma prática, dinâmica e com muito recurso visual. O professor que utiliza isso, ele já resolve o seu problema com o aluno de levantar toda hora, pedir para fazer xixi, para beber água. Por quê? Porque esse comportamento é uma fuga, é uma esquiva. Está exigindo muita demanda dele de atenção e memória. Quando você faz esse tipo de aula, baseado no que eu estou falando com vocês, a tendência desse comportamento de esquiva acontecer é mínima, ok? O TDAH, ele adora elogios. Não tem jeito. Quem tem um filho TDAH aqui fala assim, ele é muito emotivo, né? Ele adora elogio. E é fato. O TDAH, ele gosta de elogio, porque você elogia ele, o cérebro dele libera hormônios de bem-estar. Então elogie o seu aluno. A frase que a gente mãe fala, não fez mais do que sua obrigação, não serve para o cérebro de TDAH. Elogie. Elogie sim, mostrando dificuldade. Caraca, olha, você superou sua dificuldade, atenção sustentada, hein? Caraca, você conseguiu, parabéns. Tá? Engaja em motivação. E eles gostam de elogio, então elogie mesmo, elogie, tá? E não são todos, tá? Mas o TDAH, ele tem um quezinho competitivo. Ele curte essa competição, né? Porque também ele quer mostrar que ele tem uma autoestima bacana, ele quer mostrar que ele é ativo, que ele não tem nenhum problema, tá? Ele tem capacidade de aprender, mas essa treta toda aí do cérebro dele que impede. Então, mas ele é capaz. Então, quando você elogia, quando você permite que ele seja competitivo, isso engrandece ele. Então, os professores que às vezes utilizam, né, o quiz, na sala de aula, ele traz o TDAH para ele. Deu aquele conteúdo, perguntas e respostas, valendo qualquer coisa para o TDAH, gente, é qualquer coisa. Não precisa dar ponto para o TDAH, qualquer coisa, tá? E isso, gente, não vai engajar só o seu aluno TDAH, vai engajar a turma toda. Beleza? Agora, importante para não só o aluno, mas também o filho TDAH. Desde o início, eles precisam de regras. Toda criança, todo adulto tem que ter regra, mas o TDAH ele precisa. Não é regra de eu mando. Ele entender que naquele ambiente tem uma regra, tem uma sequência, tem uma rotina e todos vamos cumprir. O
O TDAH, gente, ele também tem uma influência do ambiente. Embora seja um transtorno neurodesenvolvimento, ele tem uma influência do ambiente. O ambiente familiar desorganizado, agitado, não tem horário para nada, não vamos exigir isso dessa criança. Nem na escola e nem em casa. Então, ele também precisa de um ambiente organizado, com horário. E a maior dificuldade que a gente tem hoje, peço licença para vocês pais, é que o TDAH ele tem uma base hereditária. Então, muitos alunos, crianças TDAH, têm pais com TDAH. Então, para esses pais que não tiverem uma intervenção, é tão difícil quanto. Não é isso? Mas saiba que o ambiente controlado, organizado, cheio de amor, com bem-estar, com harmonia, vai fazer o diferencial no TDAH do seu filho, em qualquer ambiente. Ok? Nossa, gente, 9 horas. O que eu me propus entregar para vocês, eu entreguei. Falta muita coisa? Falta, não consigo, né? Mas eu e a minha equipe, nós estamos organizando várias coisas, vários projetos, para a gente ter um momento nosso fora do Instagram, né? Com tempo maior, com aulas, tá? Com interação, com grupos de estudo. Então, eu estou organizando a minha agenda para isso. Sobre a capacitação também a gente vai ter, mas depois a gente vai falar sobre a capacitação com mais calma, tá? Bem-vindo, gente. Bastante gente entrou na live agora, né? Assiste gravada, vai assistir no carro, picado. Eu vou ver aqui que chegaram algumas perguntas, aí eu vou colocar lá embaixo, tá? A primeira pergunta da mãe. Não sei se ela tá na live, mas eu vou ver aqui o que ela perguntou. Depois ver gravada. Achei, acho que é isso, né? Ju, como sei se uma criança autista tem TDAH também aos 4 anos de idade? Tem que esperar a fase de alfabetização? Estou errada, mas a falta de atenção também é característica do autismo. Olha, eu vou responder porque eu adoro responder, tá? São 2 transtornos diferentes em critério diagnóstico, mas os sintomas se coincidem. E a gente sabe que um transtorno, geralmente, na sua maior parte, ele tem comorbidade. O que é comorbidade, Ju? Ele pode ter TDAH, ele pode ter autismo. Ele pode ter TDAH e ter o transtorno de desenvolvimento intelectual. Ele pode ter autismo e ter o transtorno de desenvolvimento intelectual, tá? Vou trazer para você aqui o seguinte: para cumprir critérios de TDAH, tem que cumprir aqui que eu te falei: desatenção e hiperatividade, que a gente também encontra no diagnóstico de autismo. Tem criança que tem prejuízo atencional, por isso que a avaliação neuropsicológica é o mapeamento das funções cognitivas. Não é para fechar laudo, mas é o mapeamento, ok? Agora, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, que é o TEA, ele traz como critério diagnóstico prejuízos em comunicação e reciprocidade social. Se ele tem esse prejuízo em comunicação social, e aí eu tenho uma live, tá? Você tá aqui no feed, assiste, são 2 partes, assiste picado, pra você entender o que eu tô falando de critério diagnóstico para autismo, que tá no DSM-5, tá? Ele tem que ter esse prejuízo. Se ele tiver, e aí tem que avaliar comportamento repetitivo estereotipado, com 4 anos, como que é essa comunicação recíproca social, deve ser verbal o negócio, pelo que eu estou entendendo. Se ele fecha critério, a gente vai falar que ele está dentro do espectro. Se ele tiver também uma comorbidade com o TDAH, o médico vai fazer. Cada médico, aí é neuropediatra e psiquiatra, para ele, enquanto profissional, ele se sente mais à vontade de fechar ou não o diagnóstico. Vai depender muito do caso, vai depender muito do que ele vê, dos profissionais que chegarem com o relatório para ele, do que a escola informar para ele.
aí ele fecha. Se não, pode ser que ele feche a TEA, autismo, porque o critério diagnóstico está bem claro, e espera um tempo para ver se os comportamentos é do TEA ou se também é do TDAH. Ok? Beleza? Aí, independente de fase, alfabetização ou não, vai depender do profissional. Se você tá aqui na live e eu respondi legal, sim. Se não, me manda um direct que a gente conversa por áudio. Vou seguir aqui. Assistente social, mãe estudante de fono, mãe psicóloga, colega, beijo, sucesso pra você. Boa noite. Boa noite. Rapidinho, gente, só pra não passar despercebido, que a última, teve uma live que eu não vi as perguntas. Exatamente, sim, certamente uma autoestima elevada ajuda muito no desenvolvimento das crianças, com certeza. Gente, olha só, a gente tem uma condição neurológica, fato, é um transtorno, só que o ambiente muda o percurso dessa criança em qualquer transtorno. O ambiente, ele é duas crianças com o mesmo diagnóstico, do mesmo nível, comportamentos diferentes. Aonde a gente vai olhar? O ambiente familiar, a escola, tudo isso, gente. Perfeito, não achei nenhuma pergunta mais aqui. Eu vou finalizar com vocês agradecendo de coração. Eu já sabia que essa live não ia ser muito curta. E aí depois, quem perdeu... não verbal. Beleza, entendi. Assiste, se você perdeu, salva. Vai lá, né? Vou salvar agora. Aperta para salvar, depois você assiste com calma, tá? Eu acho que a proposta foi atingida, né? Se tiver dúvida, comentários ou direct, tá bom? Será um prazer. Semana que vem já tem tema da live, nós vamos falar sobre marcos do desenvolvimento. Então, as mães dos pequenininhos até 6 anos de idade, as professoras de pré-escolar, vem que já falar sobre marcos de desenvolvimento, os domínios, como observar, como intervir, ok? Beijo grande, gente. Ótima semana para vocês, tá? Beijo. Obrigada.